tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal do Facebook já ativo. Vamos ativar agora o Instagram para a gente conectar com todo mundo. Muito boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de todos. Estamos chegando para mais um dia de estudos do Livro dos Espíritos, dando sequência ao trabalho que nós estamos fazendo durante este período de pandemia. A você que está nos assistindo, nosso melhor muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, assim como Ana Delfina Cabral Santos, que está conosco também pelo Facebook. A todos, sejam muito bem-vindos. Tem mais alguém chegando no Facebook. Sintam-se à vontade para fazer perguntas, para interagir conosco. É sempre uma grande honra. E, como diz o título dessa live, o objetivo aqui é estudar o Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, que deu início, que inaugurou a doutrina espírita para o mundo. Não que Kardec tenha criado uma religião, tenha criado o espiritismo, tenha criado qualquer coisa. Na verdade, o que Kardec faz é, a partir de uma investigação séria, de uma organização com seriedade, trazer para o mundo o conhecimento que até então estava meio que encarcerado no desconhecimento. Então, a todos, mais uma vez, muito boa tarde e muito obrigado pela presença de vocês. Para contextualizar, no nosso último encontro, nós tratamos da questão do mundo normal primitivo, né? O que era esse mundo normal primitivo? Boa tarde, Fernando Antônio Almeida e Franciélio Medeiros, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Mailane Gioviati, melhor dizendo, muito boa tarde a você também, querido. Um abraço aí para o seu esposo, para os bebezão que estão chegando aí, né? Coisa boa. Mas, como eu dizia, nós falávamos do mundo normal primitivo. O que era esse mundo normal? O que era essa realidade, né? Como é que o mundo corporal olha essa interação? E nós entramos também na forma e ubiquidade dos espíritos. Boa tarde, Cacau, lá de Lages. Boa tarde, seja bem-vindo, meu amigo. Meu amigo, meu irmão. E hoje, gente, nós vamos dar sequência para concretizar, para finalizar essa parte, né, trazendo algumas questões. Né? Por exemplo, a questão 90, onde Kardec vai perguntar o seguinte: o espírito se transporta de um lugar para outro, ou melhor, o espírito que se transporta de um lugar para outro tem a consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado de um lugar a outro onde queira ir? E aí, a espiritualidade vai nos dizer que ambas as coisas. O espírito pode perfeitamente, se quiser, e se tiver evolução para tal. Boa tarde, César, lá de Açu, seja bem-vindo. César Souza. Então, seguindo, o espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que percorre, mas essa lembrança pode desaparecer completamente. Isso depende da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. O que ele está nos dizendo? Que, primeiro, quanto mais evoluído o espírito, menos essa informação tem importância. Né? Quanto mais evoluído, isso não faz menor diferença. Percorri 300 quilômetros em menos de um segundo. Né? Faz a menor diferença. Mas quando o espírito ainda é mais rudimentar, quando ele ainda está apegado muito à questão da terra, da materialidade, aí sim ele pode saber, lógico, se ele tem merecimento, tem conhecimento total, ele pode se interessar por saber quanto ele percorreu, em quanto tempo, mas é algo que não faz muita diferença, tá certo? O importante aqui é exatamente o deslocamento na velocidade do pensamento. Deixa eu mandar aqui um abraço para Núbia Martins, lá de Lages, que
que está conosco no Facebook e também no Instagram, para Mona Lisa Vitor, também lá em Lages, muito boa tarde, e também para Iris Carvalho, minha amiga Iris, professora Iris, lá de Pendências. Um abraço a todos vocês. A questão de número 91, que é uma pergunta que muita gente se faz essa pergunta, né? E aí você vê até algumas alusões a essa pergunta em alguns filmes de terror, aquela coisa toda, né? Que aí terrorizam a coisa que, pelo amor de Deus, mas não vem ao caso. Boa tarde, Rosilda e Beto, lá em Lages. Mas a pergunta 91 diz o seguinte: a matéria oferece obstáculo aos espíritos? E aí a resposta é precisa: não. Eles penetram tudo: o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Então, o que é que está dizendo? Que nenhum tipo de matéria, tá, oferece qualquer tipo de resistência para o espírito, ok? Deixa eu só dar uma resposta aqui ao meu amigo Robson, lá de Angicos. Opa, ao vivo no Facebook. Então, nenhum tipo de resistência a matéria oferece ao espírito. Então, ele pode atravessar portas, pode atravessar paredes, pode atravessar o que quer que seja, né? Boa tarde, Francisca Ramos, muito boa tarde, seja bem-vinda. Então, não há esse tipo de coisa. Então, o espírito pode atravessar qualquer coisa. Por quê? Porque a constituição do espírito é mais fluídica, certo? É mais rarefeita do que a matéria. Então, a matéria não oferece qualquer tipo de resistência. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, digite, ok? Que eu terei prazer, dentro do meu limitado conhecimento, poder auxiliar. Boa tarde para Neuza Costa, em Lages. Boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. Na questão de número 92, pergunta Kardec o seguinte: os espíritos têm o dom da ubiquidade? Em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou existir em vários pontos ao mesmo tempo? Essa pergunta aqui é maravilhosa. E muita gente ainda faz confusão em relação a isso. Ou seja, o espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? E a resposta, eu vou ler a resposta, depois eu comento. A resposta da espiritualidade é não. Não pode haver divisão de um mesmo espírito. Mas cada um é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, é somente um. No entanto, irradia-se em todas as direções e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. O exemplo não poderia ser mais perfeito. O exemplo do Sol, né? Quando nós percebemos que o nosso Sol nós só temos um, né? Mas a sua luz ele projeta por todo o sistema. Boa tarde, Allan Kardec Costa, lá em Lages, e Robson Basílio, em Angicos. Muito boa tarde a vocês, sejam bem-vindos. Então, e aí eu queria chamar a atenção aqui para uma situação. O mesmo espírito não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Apenas Deus o pode. Certo? Mas quanto mais evoluído é o espírito, né, quanto mais evolução ele tem, quanto mais bagagem moral esse espírito tem, maior conhecimento também, a sua presença, não uma presença única do espírito em si, mas os seus efeitos são espraiados a uma distância maior. Eu chamo muita atenção, por exemplo, que dentro da doutrina espírita há um conhecimento científico bem interessante, né, que é o da bicorporeidade,
que aí é outro conceito completamente diferente, tá certo? A bicorporeidade é outro conceito que nós vamos abordar mais à frente. Nesse momento, a gente está colocando o seguinte: um espírito, o espírito Costa, pode estar aqui agora fazendo essa live e, ao mesmo tempo, estar conversando com Robson lá na Sociedade Espírita Anglicana? Não, não pode. No entanto, e aí o efeito aqui da internet vai nos dar uma ideia interessante. Por quê? Porque eu estou aqui em Natal, né? E através da internet, o meu efeito chega até vocês nos mais diversos espaços. Francisca Ramos lá em Açu, Rosilda e Beto lá em Lages, Robson em Angicos, Iris em Pendências e assim por diante. Mailane lá em Açu e assim por diante. Ou seja, o espírito ele não se divide em pedacinhos para estar em várias partes, mas os seus efeitos, quanto mais evoluído esse espírito é, maior o seu efeito consegue se espraiar e ir mais longe, ok? Eu vou voltar a dizer, a afirmar que quem desejar fazer alguma pergunta dentro desse assunto, fique à vontade, nós estamos aqui. Deixa eu mandar aqui um abraço para o meu amigo Franciélio, lá de Currais Novos, que também está conosco. Seja bem-vindo, Franciélio. Assim como Gustavo Rafael, meu querido aluno lá de São Rafael. Seja muito bem-vindo. A questão 92A vai perguntar: todos os espíritos irradiam com a mesma força? E aqui é perguntar o seguinte: um sujeito totalmente imperfeito, né? Totalmente cheio de problemas, totalmente necessitado, vai irradiar, ou seja, vai ter os seus efeitos projetados com a mesma força que, por exemplo, Jesus? A resposta: longe disso. A espiritualidade superior vai dizer que de jeito nenhum. Não tem como, né? Quanto mais limitado somos nós, menor é o nosso efeito. Boa tarde, Manu Salvador de Lages. Quanto maior a nossa limitação, menor o nosso efeito. Quanto maior a nossa evolução, quanto maior o nosso conhecimento, quanto maior a nossa projeção moral, maior é o efeito que nós apresentamos, que nós espraiamos. Tomemos o exemplo de Jesus, né? Mais de 2000 anos depois, a gente continua falando desse homem. A gente continua se espelhando no modelo de Jesus. A gente continua pautando o nosso viver a partir de seus ensinamentos. Por quê? Por conta dessa evolução e desse referencial que Jesus se consolidou para todos nós, né? Então, é nessa perspectiva que nós vamos comungar com essa resposta da espiritualidade para a questão 92A. E a resposta completa é: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. E muitas vezes, meus irmãos, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa existência, entre a família, entre os amigos e coisa e tal, muitas vezes nós ativamos um negocinho chamado orgulho. E queremos nos colocar num patamar, num pedestal que não nos é digno estar. Queremos nos colocar numa posição em que nos colocaria diferenciados do outro. Quando, na verdade, nós reconhecemos que todos nós, todos, espíritos encarnados no planeta Terra, somos espíritos ainda imperfeitos, carentes, cheios de orgulho, ainda tendo egoísmo. E, lógico, a gente vai precisar vencer isso dia após dia. Não é algo que vai acontecer assim, ó, milagre. Não, é um esforço diário, é cotidiano, é todo dia, é todo instante vencer as nossas próprias animalidades. E aí, quando Kardec vai fazer um comentário que eu acho muito interessante, eu gostaria de socializar aqui com vocês. Para essa resposta, que quando os espíritos dizem longe disso, essa força depende da pureza de cada um, Kardec vai comentar: cada espírito é uma unidade indivisível,
mas cada um pode expandir seu pensamento em diversas direções, sem, por isso, se dividir. Apenas nesse sentido é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos, tal como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Tal ainda, um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, pode transmitir ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Ou seja, a explicação de Kardec é bem nessa direção de que nós podemos ser esses pontos irradiadores, podemos e devemos. Como é que a gente faz isso? Nessa construção cotidiana, todos os dias, de buscar ser espíritos melhores. Mona Lisa Vitor está me dizendo boa tarde. Núbia está me dizendo que a minha queridíssima Dona Lica está nos assistindo. Dona Lica, um beijo grande para a senhora sabe do meu carinho pela senhora. É uma mãezona que eu tenho lá na cidade de Lages. Um beijo grande, tá bom? E aí, gente, nós chegamos para a questão 93, é um novo item. E aqui a gente vai tratar de perispírito. Perispírito. E o que é perispírito? O que é isso? O que tem a ver com doutrina espírita? Perispírito? Tudo, né? Tem tudo a ver. Mas o que tem a ver? Eu tenho perispírito? Né? Eu tenho? Como assim? Vamos saber. A questão 93 vai perguntar o seguinte: o espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou, como pretendem alguns, está envolvido numa substância qualquer? E aí a resposta: o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa, parte para ti. É vaporosa para ti, ou seja, é vaporosa para a gente, para nós humanos. A gente vai entender como vaporosa, né? Mas ainda bastante grosseira para nós. Ou seja, para os espíritos que já estão num patamar mais elevado, numa condição espiritual melhor, o nosso perispírito ainda é muito denso, muito grosseiro, muito grotesco. Entretanto, para poder levar-se na atmosfera, deixa eu voltar aqui. O espírito está envolvido em uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira ir. A primeira vez que eu tive contato com a doutrina espírita, e aí já se vão um bocado de tempo, um bocado de ano, 97. Então, 97 para 2007 são 10, 2017 são 20 vão aí 23 anos, né? Acho que é isso, 23 anos. Não é mais, é um pouquinho mais. Deixa eu só buscar aqui na memória já velha, estava em Laje do Murié, não, pronto, 94, eu lembro por causa da Copa, certo? Em 94, então, 94, 2004 são 10 anos, 2014 são 20 anos, com mais 26 anos são 26 anos do meu contato com a doutrina espírita. E eu fui a um determinado centro, lá na cidade de Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro, onde eu morava, e acabei, por uma situação, indo a este centro. Lembro até hoje o nome da casa. Era Centro Espírita Joana de Ângeles. E a palestra daquela noite falava exatamente de perispírito. E o palestrante daquela noite usou um abacate como um exemplo. E eu vou usar esse mesmo exemplo aqui para vocês, para tentar aclarar o que é o perispírito. Pensemos num abacate, um fruto do abacate, né? E aí você tem a casca, que ela é grossa, é densa, que aí poderíamos comparar, fazer uma analogia da casca com o nosso corpo. Essa ferramenta que nós estamos utilizando, né? E aí você tem
como a pele, digamos assim, né? A casca como a pele, que recobre o corpo. E aí você vai ter a polpa, que seriam os órgãos, a parte mais interna, certo? E casca e polpa formariam o corpo. Entre a polpa e a semente, o caroço do abacate, existe uma membrana, né, que envolve aquele caroço. Essa membrana é o que nós poderíamos chamar de perispírito. E dentro daquela membrana, daquela pelezinha lá, está aquilo que vai dar vida a um novo pé de abacate. Ou seja, a essência do abacateiro. É o mesmo caso que se pode aplicar a nós. Né? Nós temos pele e corpo, como a casca e a polpa do abacate. O perispírito é esse elemento de ligação que recobre, que envolve o espírito e que liga esse espírito ao corpo material. Esse é o perispírito. E é interessante lembrar de que as coisas boas que nós fazemos são marcadas, assim, digamos assim, ficam meio que impressas nesse perispírito. Tá? Mas as coisas ruins também ficam marcadas nesse perispírito. Então, coisas boas e coisas não tão boas assim, coisas ainda equivocadas, ficam marcadas lá no perispírito. E vão se reproduzir, vão se apresentar numa próxima existência. Na próxima existência, as coisas boas ou equivocadas que fizemos, de alguma forma, vão se manifestar em nós, porque estavam lá, registradas no perispírito. E aí, não, mas não é na memória, não é no cérebro? Sim, o cérebro é apenas um instrumento, assim como a perna é, como o braço é, como a boca é, como qualquer outra coisa do corpo é, apenas um instrumento. Deixa eu mandar aqui. Ítalo Arruda. Boa tarde, Tinho. Seja bem-vindo. Oi. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença, meu amigo. Então, o perispírito é exatamente esse envoltório, tá? Semimaterial, como diz a espiritualidade, vaporoso, né? Que envolve a centelha, aquela chama central. Né? Nós fizemos essa analogia com essa centelha, com essa chama numa aula anterior. Então, o perispírito é aquilo que recobre, que envolve esse espírito. E quanto mais evoluído for o espírito, em conhecimento moral, em conhecimento intelectual, quanto mais evoluído esse espírito, mais fluídico, mais sutil é esse perispírito. Quanto mais desconhecimento, quanto mais egoístico nós formos, quanto mais orgulhosos nós formos, né, mais denso é esse perispírito. Manu Salvador está dizendo boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Minha amiga Francisca e minha amiga e professora, minha queridíssima Francisca Ramos, está dizendo que Naruna... Oi, Naruna! Naruna está comigo. Que beleza. Oi, Naruna, boa tarde. Um beijo para ti, menina. Que Deus te abençoe e te ilumine. Seja sempre muito bem-vinda. Na questão de número 94, pergunta Kardec de onde tira o espírito seu envoltório semimaterial. Ou seja, esse perispírito vem de onde? Como é que aparece ele? E aí a resposta é do fluido cósmico universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. E aqui é bem interessante observar isso. E eu vou chamar a atenção aqui. A NASA, os centros aeroespaciais do planeta Terra têm há muitos anos cientistas, pesquisadores, pessoas sérias, ufólogos, pessoas sérias realmente têm buscado encontrar vida fora da Terra. E aí até hoje ainda não acharam. Existem alguns indícios de vida extraterrestre, mas assim, prova efetiva ainda não acharam. E aí por que isto? Primeiro que o universo
é universal, né? É infinito. Então, há muitos e muitos e muitos incontáveis planetas e globos, galáxias, por aí afora, nesse universo. Segundo, é de que cada mundo, digamos assim, cada planeta, cada globo, cada galáxia, tem a sua própria estrutura vibracional. E o espírito, quando chega ali, quando ele chega àquele ponto, ele vai estar, ele se adequa, o perispírito se adequa ao elemento vibratório daquele planeta, daquele globo, certo? E aí, não, mas a gente nunca achou um ETzinho verdinho, com dois olhinhos grandão e a cabeça redonda. Não vai achar, porque estão procurando vida a partir do parâmetro que nós temos na Terra. Mas em cada mundo tem o seu próprio parâmetro. Né? Cada espaço que Deus criou tem o seu próprio parâmetro. Então, se a gente continuar, os nossos cientistas continuarem buscando vida como a nossa, podem encontrar, lógico, vão encontrar, em algum tempo vão encontrar. Mas com alguma diferença, por exemplo, estrutural, porque cada universo, cada mundo tem a sua própria estrutura, né? Mas exatamente igual a nossa não vai achar, né? Porque cada globo tem a sua perspectiva, tem o seu aspecto vibracional, cada globo tem me faltou a palavra agora, mas assim, cada globo tem a sua própria estrutura, é essa palavra. Tem a própria estrutura. Então, não dá para querer. E aí fala muito orgulho ao dizer, não, eu tenho que encontrar a vida tal como eu tenho aqui. E aí não dá. Primeiro que a Terra é uma. A Marte é outra. Vênus é outra. Sirion é outra. Capela é outro. Andrômeda é outro. Então, cada um vai ter a sua própria estrutura. E dentro da sua própria estrutura, cada um de nós vamos estar envoltos. Agora, os espíritos são os mesmos? À medida em que o espírito vai evoluindo, se melhorando, e aquele planeta nada mais tem para lhe ensinar, ele nada mais pode aprender ali, ele vai para um mundo mais evoluído. E ali ele recomeça o processo de aprendizagem num outro patamar. É como a gente fala o seguinte, está no jardim de infância, né? A gente está aqui, tem duas professoras aqui, tem Iris e tem Francisca Ramos, né? Estamos no jardim de infância. Quando a gente chega a um ponto que já aprendeu tudo que o jardim de infância poderia nos ensinar, nós vamos para a alfabetização. Quando a gente já está alfabetizado, já sabe ler, já sabe escrever, já sabe fazer contas simples, nós vamos para o Fundamental 1. Passamos aquela etapa e já aprendemos, estamos qualificados em aprendizagem para ir para uma etapa seguinte, que seria o Fundamental 2, até o 9º ano, depois ensino médio, depois faculdade, depois, seja faculdade, depois uma especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, né? O espírito também segue o mesmo propósito. E eu diria o seguinte, que na verdade esse nosso caminho é uma cópia do que é o espírito, né? Não é que o espírito siga aqui, nós, enquanto encarnados, seguimos essa proposta que é do próprio espírito, né? Antecede a matéria. Então, à medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos, lógico, crescendo. E chega um ponto que não nos cabe mais. Eu chego a um ponto, por exemplo, no 9º ano, que o ensino fundamental 2 não me cabe mais. Eu já sei tudo que aquilo poderia me ensinar. Então, eu vou para o ensino médio, né? Eu já sei tudo que a Terra pode me ensinar. Então, eu vou para a Capela. Ou então, eu vou para a Andrômeda. E assim por diante. Eu estou aqui olhando, ver se alguém faz alguma pergunta. Se quiserem fazer, fique à vontade, pessoal. A questão 94A pergunta o seguinte. Assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro? E aqui eu quero fazer uma discussão bem interessante. E a resposta é necessário que se revistam da vossa matéria, como já dissemos. E aqui, gente, eu quero pegar o exemplo de Jesus. Jesus é o espírito mais perfeito,
mais evoluído, moral, intelectual, em todos os sentidos, é o espírito mais perfeito que o planeta Terra já conheceu. Ou seja, Jesus está num patamar de evolução muito, muito, muito além do que a nossa capacidade limitada de conhecer, de compreender, conseguiria entender. A doutrina espírita faz uma classificação de mundos, e aí nós diríamos que Cristo está nos mundos evoluídos, nos mundos crísticos, no mundo onde o amor é a base primeira, né? O amor é o foco principal. Sim, mas aí Jesus tem um perispírito, então, extremamente fluídico, sutil e coisa e tal. E aí Jesus vem para a Terra. E aí ele vai trazer esse perispírito fluídico? Não. Ele se adapta e se adequa à condição do planeta. Daí, Jesus tem encarnado num corpo exatamente igual ao nosso, com as mesmas necessidades iguais à nossa, de comer feijão com farinha e arroz, do mesmo jeito. Não é necessidade de tomar banho, de necessidade de... Bom, do mesmo jeito. Certo? Então, foi necessário que Jesus se adequasse ao planeta para poder estar aqui, na maior missão de amor que se tem conhecimento. Sendo Jesus um espírito extremamente perfeito, não tendo nenhuma necessidade de vir ao planeta Terra, certo? Nenhuma necessidade para ele, enquanto espírito, que necessidade nenhuma. Mas, pelo imenso amor que Jesus alcançou, o amor inesgotável que Jesus alcançou, Jesus vem para nos mostrar o caminho de como chegar até ele. E o chegar até ele passa necessariamente por viver conforme os ensinamentos que ele nos trouxe. Né? Onde é que eu estou querendo chegar? É de que o nosso planeta ele tem a sua condição vibracional. E o espírito mais evoluído que vem para cá, ele precisa se adequar a essa condição vibracional. O que dá o contraponto aí? A elevação moral e espiritual que esse espírito tem. O corpo vai impor limites, sem dúvida. Vai impor limitações, não tenha dúvida. Porque, não, mas Jesus é um espírito evoluído, poderia vir numa outra condição, coisa e tal, mas Jesus iria contrariar as leis de Deus? Deus permitiria que um espírito evoluído derrocasse as suas próprias leis? Né? Muita gente ainda interpreta as leis de Deus da maneira que melhor lhe convém para atender os seus interesses mundanos. Na doutrina espírita, nós temos muito cuidado com isso. As leis naturais, as leis divinas, as leis de Deus são imutáveis. Elas não se modificam para atender interesse de A, de B ou de C. A lei de Deus é a mesma para todos, desde o espírito mais imperfeito até o espírito mais perfeito que possa existir. Né? Então, essa coisa de interpretar a lei de Deus dessa ou daquela forma, porque isso vai me atender a esse tipo de conhecimento, passa longe de nós espíritas. A lei de Deus é imutável, não se modifica. As leis dos homens, sim, essas vão se modificando, se transformando, vão se adequando, vão se renovando conforme o processo de evolução da própria sociedade. Mas as leis de Deus, não. Essas são eternas. Ok? E aí, gente, nós partimos para a questão 95, que é a última desse item. Deixa eu ver a hora, temos meia hora ainda. O envoltório semimaterial do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível. Opa, está aqui uma outra questão que vai mexer com muita gente. Né? Então a pergunta, se esse perispírito ele tem uma forma determinada, e se é possível ver essa forma, se é possível nós enxergarmos essa forma. A resposta é sim,
tem a forma que o espírito queira. É assim que ele se vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer em estado de vigília, e que pode tomar forma visível e mesmo palpável. Aqui, gente, nos leva a perceber o seguinte, a tratar, por exemplo, de comunicação dos espíritos. Muitas vezes, algumas perspectivas religiosas negam essa comunicabilidade dos espíritos. Tem um discurso de dizer o seguinte, não, quem morreu nunca voltou para dizer nada. Ao contrário. Primeiro que ninguém morre, esse é o primeiro passo. A morte não existe. Do ponto de vista que não, morreu, se acabou, isso não existe. Você muda de dimensão, ou seja, você deixou uma roupa que já não lhe serve mais e segue vivendo normalmente. Né? Este é um ponto. Segundo, que Dona Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Segundo, que não há essa história de que espírito fica ali dormindo em berço esplêndido eternamente, né? Porque está intrínseco em nós, está em nós a necessidade de evoluirmos, a necessidade de caminhar, de ir para frente. Está no nosso DNA espiritual. Vou usar o termo DNA para ficar um negócio mais atual, né? Então está no nosso DNA atual evoluir, crescer, ser melhor a cada dia. Maria Isabel Ramalho, boa noite, Bel, seja bem-vinda. Carinho enorme ter conosco aqui. Isabel é aqui de Natal, minha colega de trabalho na Direc. Dona Fátima é lá de Açu, do Sementes de Amor. Então, quando nós dizemos de que essa comunicação ela acontece com o mundo espiritual e ela é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Quantas vezes nós já não sonhamos de estarmos com pessoas queridas, com as quais tivemos relações de amor, familiar ou não, e que já desencarnaram durante o sonho? Em algum momento nós passamos por isso. Todos nós. Quantas vezes nós já não estamos num ponto, assim, ou de vigília, ou meio sonolento, ou mesmo, sabe, em alguma circunstância, e você perceber a presença de alguém que lhe é caro. Há algumas pessoas, muitas por sinal, que a gente chama de médiums. E o médium não é absolutamente ninguém especial. Não é alguém que seja especial, diferente dos outros, destacado dos outros. Não. O médium é uma pessoa tal qual, igual a qualquer um de nós, né? Mas que tem algumas faculdades que lhe permite ter uma interação com a espiritualidade de uma maneira mais efetiva, que não apenas durante o sono, por exemplo, ou por essa percepção do perfume ou da presença de alguém. Boa noite, comadre Alziene, lá em Lages, seja bem-vinda. Um beijo em Maia por aí, minha querida. Então, Henrique, também sei que está contigo. Então, essa comunicabilidade, ela, através da mediunidade, ela se torna mais efetiva. E aí existem médiuns de diversos tipos. O que é? Então, o que é ser médium? É ser medianeiro, mediador. É aquele interlocutor. É aquele que tem uma capacidade que pode auxiliar aquele que não a tem. Esse é o grande propósito da mediunidade. Infelizmente, muitas vezes, por nossas imperfeições, por nossas limitações morais, muitas vezes por nossas limitações éticas, utilizamos, e aí quando eu faço assim, eu falo de uma maneira generalizada, esse dom, nem esse dom, mas essa capacidade para destoá-la, desvirtuá-la de alguma forma. Muitas vezes para interesses imediatistas, a troca de dinheiro, a troca de... Bom, né? E isso, lógico, atenta contra um ensinamento de Jesus que é fantástico e que deveria ser observado. Dai de graça o que de graça receberdes.
Quando Jesus nos ensina que dai de graça o que de graça receberdes, está nos dizendo o seguinte: olha, vocês foram agraciados com a capacidade de interação, de comunicação mais efetiva com a espiritualidade. E isso não é para se fazer meio de comércio, e sim para servir, para ajudar o próximo de alguma forma, para consolar o próximo. Boa noite, Lana Vanessa Lopes. Boa noite, seja bem-vinda, minha querida colega de secretaria. E quantas vezes... Porque o grande princípio, gente, o princípio mor, a base da doutrina espírita está no servir. Se nós não tivermos de maneira muito clara, de maneira muito expressa em nós, de que o grande propósito é o de servir ao próximo, então nós ainda não descobrimos o que é doutrina espírita. E a mediunidade nada mais é do que um meio para servir ao próximo, para consolar. Ora, quantas mães Chico Xavier não consolou, por exemplo, com as suas cartas? Quantas mães chegavam desesperadas porque um filho havia desencarnado e o desencarnar era o morrer, né? O morrer era nunca mais. E aí, Chico, através de sua mediunidade, vem trazer aquelas cartas para dizer: não, eu estou vivo, estou bem, estou aqui. Franciele, meu colega professor, está por aqui me perguntando, então, se o médium é considerado uma pessoa normal, digamos que na espiritualidade, qual é a sua função? Servir, Franciele. Fundamentalmente servir. Tá? A mediunidade, ele é unicamente para servir ao próximo. Se a gente não tiver esse propósito muito claro, a gente se desvirtua e aí a gente vai aumentando a conta na cadernetinha, né? Vai ser Deus que vai ser o dono da bodega para dizer: não, você vai ter que me pagar isso aqui. De jeito nenhum. Mas a nossa própria consciência, ao desencarnarmos, nós vamos estar lá com a consciência nos cobrando dos erros que nós cometemos com a mediunidade, com o bem que nós recebemos, com a oportunidade de ser servidor do próximo que nós recebemos. Né? Então, qual é a função do médium? Servir, principalmente e basicamente isto, servir. Essa é a base, tá bom? E aí, gente, eu ainda queria colocar essa questão de comunicabilidade, né? O médium tem aí uma enormidade grande uma variedade imensa de possibilidades. Os mais comuns, Rita Saldanha, boa noite, minha querida, seja bem-vinda, minha colega de mestrado. Uma das questões que a gente precisa, um dos mais comuns, né, um dos tipos mais comuns de mediunidade é o da psicografia. E infelizmente, sim, gente, antes disso, deixa eu colocar uma coisa. Mediunidade não é coisa de espírita, não, tá? Mediunidade é para todo mundo. Independente se é muçulmano, se é católico, protestante, espírita, umbandista, candomblessista, budista, não importa. Mediunidade, ser medianeiro não é uma perspectiva religiosa ou filosófica. Boa noite, Natanael. E Rita está me dizendo que ama esses temas. Que bom, minha querida. Então, mediunidade não é uma perspectiva filosófico-religiosa. Não, é uma faculdade. É uma faculdade que está em cada um de nós. E cada um de uma maneira diferente, né? Como é que nós utilizamos estas faculdades? Aí é uma questão de escolha nossa. Mas eu dizia que... boa noite, Benali. Natanael está me dizendo que é um tema sem igual. Benali Cunha está conosco e Rita Saldanha dizendo que é uma questão de conhecimento. Verdade, viu? De conhecimento, verdadeiramente. Então, eu dizia que os psicógrafos, que são aqueles médiuns que recebem uma mensagem mentalmente
e transcrevem, botam no papel, né? São chamados psicógrafos. São os mais comuns, tá? Infelizmente, nas nossas imperfeições, alguns médios psicógrafos ainda eu sou psicógrafo. E a gente fala assim, meu Deus, como orgulho afeta este meu querido irmão, ou esta minha querida irmã. Como eu disse antes, o grande propósito da comunicabilidade com a espiritualidade é o de servir. Não nos faz diferentes, não nos faz melhores do que ninguém, não nos faz destacados, não nos faz povo eleito. Não. Nós somos exatamente servidores como todos deveriam ser. Natanael Gonçalves me pergunta se a mediunidade pode afetar o posicionamento de uma pessoa sobre o Espiritismo ou sobre Deus. Não entendi bem a sua pergunta, tá, Natanael? Mas eu diria que a mediunidade, você pergunta se, eu não entendi, pode afetar o posicionamento de uma pessoa sobre o Espiritismo ou sobre Deus? Não ficou claro para mim. Se você puder reformular, eu te agradeço, tá bom? Mas eu posso dizer o seguinte, que a mediunidade em si não, mas a escolha de uso que você faz dessa mediunidade, essa sim, essa vai afetar tua relação com Deus, tua relação com o irmão, tua relação com o outro, tua relação contigo mesmo, né? Sobre as doutrinas. Olha, eu entendo, Natanael, que cada doutrina ela vai ter a sua maneira de perceber, de compreender. Cada uma vai ter o seu patamar, o seu, digamos assim, a sua perspectiva de visão, certo? E todas precisam ser respeitadas, tá? E é um outro ponto que a doutrina espírita tem como primordial, né? Nós compreendemos de que as religiões, sejam elas quais forem, são importantes e necessárias, porque nós somos espíritos em diferentes graus de evolução. E não importa aqui se esse é mais evoluído ou se esse é menos evoluído. Faz a menor diferença isso. O que faz a diferença é nos compreendermos como espíritos que nos agregamos pelas afinidades que nós temos. Espíritos que nos agrupamos pela igualdade de conhecimentos. Então, assim, quando alguém de uma determinada perspectiva religiosa reconhece o outro que não é da sua mesma religião como irmão, atiça em nós, ou ativa em nós, um sentimento fantástico, maravilhoso, um valor moral indescritível, que a Lana está nos colocando, que é a humildade. É nos reconhecermos irmãos, independente de que perspectiva filosófico-religiosa nós tenhamos. Então, assim, dizer que a mediunidade em si afeta a posição da pessoa em relação à doutrina, acho que não faz muito sentido. Agora, dizer que a escolha que eu faço de uso dessa mediunidade, aí essa sim, certo? Essa sim faz toda a diferença. Porque eu posso escolher servir ou escolher ser servido. E para toda ação, há uma reação. Se a ação é benéfica, a reação também o será. Se a ação é maléfica, a reação também o será. Então, tudo parte principalmente das escolhas que nós fazemos. Da escolha que eu trago para o meu perspectiva de existir. Mas voltando à questão das mediunidades, eu falava da questão do psicógrafo, né? Aí nós temos o psicofônico também. E o que é o psicofônico? É aquele médium, aquela pessoa que tem a capacidade de ceder o seu aparelho vocal para que um espírito possa se comunicar, de falar como a gente está falando. Andreina Tavares entrou, tinha uma outra, a Rosivaldo também está conosco aqui, sejam bem-vindos. Tá? A Andreina também está conosco, né, Tavares? Então, tem mais gente aqui também no Facebook, o pessoal pode ir escrevendo alguma coisa para a gente saber quem é que está conosco, ok? Então, o psicofônico, o médium psicofônico é aquele que empresta o seu órgão para que o espírito se comunique.
para que o Espírito traga a sua mensagem, né? E aí, mas só se comunica Espírito bom? Não, claro que não. Qualquer Espírito pode se comunicar, desde que esteja uma condição de equilíbrio, né, para compreender esse processo. Muitas vezes nós temos espíritos extremamente equivocados, afeitos ao mal, usaram a existência com tanta maldade, pregaram tanto mal, fizeram tanto mal, o ódio, o rancor, a injúria, e por aí afora, esses sentimentos tão ruins, e quando desencarnam, essas pessoas se defrontam consigo mesmo, com o mal que essas pessoas que elas mesmas praticaram. E ao defrontar-se com isso, elas caem num processo de desestabilização que eu poderia comparar a um grau profundo de perturbação mental. Nem perturbação, mas um grau profundo de esquizofrenia, de loucura mesmo, né? Então, o uso que nós fazemos desta capacidade que Deus nos concede é responsabilidade nossa. Deus não nos impõe, em hipótese alguma, tá aqui, eu estou lhe dando isso aqui, mas você vai ter que fazer isso. Não. Deus nos dá. Mas o uso e a escolha é nossa. Mas a consequência também é nossa, né? E um detalhe, viu? Ninguém paga a conta de ninguém, não, viu? Cada um de nós somos responsáveis pelos acertos e equívocos que nós fizermos. Então, aquela história de que eu estou pagando os pecados do meu pai, não, de jeito nenhum, em hipótese alguma. A cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Então, se as obras são minhas, né, Jesus vai nos dizer que eu vou receber de acordo com o que eu fiz. Não vou colocar na conta de ninguém, ok? Ainda tratando da questão dessa comunicabilidade, nós falamos dos psicógrafos, dos médiuns psicofônicos. Assim, se a gente for falar, é muita coisa, tá, gente? Tem uma gama enorme aí de tipologia de mediunidade. E todas elas, desde a mais ostensiva ou até aquela mais simplesinha, tem um único propósito: servir ao próximo. Daí aquele dito popular, um provérbio popular que nos diz de que chega, como é que é, meu Deus do céu? Agora esqueci. Mas eu vou lembrar, quando eu lembrar, eu coloco aqui para vocês, né? Mas é um dito popular que fala bem dessa coisa. Sueli Kátia, seja bem-vinda, Sueli. Então, a questão da comunicabilidade dos espíritos é um dos fundamentos básicos da doutrina espírita e uma das provas incontestáveis de que a morte não existe, de que a imortalidade da alma é uma realidade. Ora, quando nós sonhamos com alguém, não, foi só uma imagem mental que apareceu na hora do sono, coisa e tal. Será? Opa, a cadeira aqui deu um tilt aqui. Será que realmente foi só uma imagem mental? E quantas vezes nós não recebemos assim algumas orientações? Quantas vezes não recebemos alguns toques, né? Quantas vezes aquela sensação gostosa da presença de alguém que a gente ama muito não nos traz tranquilidade em momentos de muita turbulência existencial? Quantas vezes nós não recebemos aquela sensação de que aquela pessoa que eu amo tanto esteve ali conosco e aquilo me traz uma paz, me traz uma tranquilidade? Então, a comunicabilidade dos espíritos é algo incontestável. Basta que nós tenhamos olhos de ver, né? Vanderleia Costa está conosco. Igor Mateus, meu querido Igor Mateus, um abraço, meu caro amigo. Seja bem-vindo.
Vanderlei Acosta dizendo boa noite, minha querida. Seja sempre bem-vinda. Então, meus queridos, nós estamos quase chegando ao final, mas eu gostaria ainda de colocar uma questão até atrás de serem gostando das aulas. É verdade, Lana. Eu, pelo menos, assim, já tive essa experiência e até algumas vezes essa experiência, né, de receber a visita da minha avó, dessa encarnação, minha avó paterna, e aí cada vez que ela se apresenta, que ela está por ali, eu percebo, nunca vi, assim, de ver eu nunca vi, mas aquele perfume de jasmim é incontestável. É incontestável. Então, e isso vai nos trazer, meus queridos irmãos, aclarar em nós essa certeza de que essa história de que morreu acabou, que morreu não tem mais. Não, a gente só apenas deixou um envoltório, uma ferramenta de uso que nós utilizamos durante algum tempo para o nosso processo de evolução. Nós usamos esse corpo por algum tempo para que nós experimentássemos situações que nos levassem a ser pessoas melhores, e ao final desse processo, deixamos este corpo e seguimos em frente. Seguimos a nossa caminhada, né? Assim como eu sigo, outros também seguem. E aí eu trago a figura, mais uma vez, de Chico Xavier, de quanto amor esteve e está envolto em todo o proceder de Chico Xavier. Quanto amor esteve e está envolto na mensagem de Jesus. Quanto amor Jesus nos traz todos os dias nas suas palavras, nos seus exemplos. Mas cabe a cada um de nós fazermos a escolha se vamos ou não assumir esse amor. O amor está posto. A orientação também. A escolha, o ônus da escolha é minha. E a responsabilidade por ela também. Como diria André Luiz, a vida não cessa. A vida é uma fonte eterna. É verdade, Mateus. A vida é uma fonte eterna. Ela não começa no útero e não termina no túmulo, né? Ela se espraia. O corpo biológico vai sofrer transformações, obviamente. Mas sempre tenham em mente o seguinte: o corpo é uma roupa que você deve cuidar muito bem dele, né? Deve cuidar muito bem dele. É uma dádiva que Deus te deu para o seu melhoramento. Mas é preciso aceitar que este corpo tem um prazo de validade. E quando esse prazo vence, é hora de seguir em frente e buscar outras realidades, outras perspectivas, outros corpos na construção desse ser melhor. Tá certo? Gente, muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela presença, pela companhia, todos vocês que estiveram conosco, né? Depois a gente manda aquela mensagenzinha para cada um que esteve conosco, certo? Agradecer muito a Deus, a Jesus, por este momento de comunhão, de troca de conhecimentos, nos colocar à disposição, né? Quem desejar perguntar alguma coisa, sinta-se à vontade de ir lá no meu privado, no Instagram ou no Facebook e questionar. Não sei de tudo, mas o pouco que souber, eu quero partilhar. Um grande abraço a todos, uma excelente semana, que Jesus nos abençoe, nos traga a paz do seu amor, que nos engrandece, que nos faz crescer e que nos faz espíritos cada vez melhores. Muita paz, Jesus nos abençoe.